Bom dia, a gente está aqui nessa primeira gravação desse videocast com a Ana Luísa Bela Costa. Muito obrigada pela Eu que agradeço presença. a A presença. gente está muito feliz por ter essa oportunidade de te conhecer. Obrigada pelo aceite. Esse encontro, ele faz parte de uma das atividades que a gente está se propondo no PROAC que nós ganhamos, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E o PROAC em questão é um PROAC de circo, produção e apresentação de número inédito. Eu e a Helena estamos montando um número. Quer falar um pouquinho do nosso encontro, como foi? Sim. Bom, primeiro é um prazer te receber aqui. A gente buscou pessoas, palhaças, mulheres, e o nome da Ana Luísa chegou por todos os lugares, assim. Então, eu acho que aquela voz que com certeza está reunindo muitas vozes. Então, isso que nos fez te trazer aqui. Você está sendo porta-voz de uma mudança maravilhosa aqui na cena paulistana e você vem de Brasília, a gente já vai te perguntar tudo, né? Mas não dá spoiler. Não dá. E eu e a Luciana começamos uma ideia de fazer um número durante a pandemia e aí numa solidão digital, se encontrando todos os dias, mas desejando isso, o encontro, esse olho no olho. E a gente falou, vamos nos encontrar para criar um número cômico. E quando a gente chegar lá e a gente conseguiu um PROAC, conseguimos, a gente quer conversar com mulheres, é sobre comicidade feminina, né, nossa roda de conversas aqui. E entender um pouco, assim, coisas realmente nesse lugar da escuta mesmo, né? Como está sendo a sua trajetória, como está sendo o seu... E a gente vem de referências, enfim, que vai enriquecer muito a gente ouvir da onde você está vindo trazer a sua palhaçaria para cá. Bom, eu que agradeço primeiramente o convite, fico muito feliz de ficar mais próxima de vocês também, porque vocês também são referências, né? Então, eu fico muito feliz também de estar tendo esses encontros, por estar vindo de outro lugar, que não é também desse ciclo, desse eixo Rio-São Paulo, né? Brasília, lá o miolinho, a gente é uma vila, é 3 milhões de habitantes só. Então, chegar em São Paulo, assim, e começar a ter esse lugar da visibilidade bem aflorado, para mim é muito importante também, sabe? Fico muito feliz. Obrigada. E me conta como foi esse chegar na palhaçaria, esse percurso que você fez. Ai, vamos lá, vou lançar do início, né? Não. A minha família é muito engraçada, né? É um povo que é do Nordeste, assim, Maranhão e Pernambuco. Então, é um povo que é muito divertido, inclusive, enquanto forma de resistência, né? Acho que é uma galera que já nasce também a partir de um lugar de entender que o riso era muito reprimido, né? Minha avó, meu avô eram pessoas pretas que riam, né, assim, sem rir muito, por conta de todo um contexto social, econômico, racismo, enfim. E eu entendo que eles, de alguma maneira, trouxeram esse lugar do riso pra gente de um lugar muito de resistência. Então, eu lembro muito, assim, do meu avô, meu pai, principalmente a família do meu pai, assim, de ensinando pra gente maneiras engraçadas de se livrar do racismo, assim. E a minha mãe foi professora numa escola particular. Então, ela tinha bolsa pra gente estudar. Então, era eu e meu irmão, os únicos pretos daquela escola, né? Os únicos negritos no meio de um bando de itálico, né? Essa piada é só pra quem trabalha com Word, gente. Mas era isso. Então, ali dentro da escola, eu entendi muito cedo que fazer graça me livrava de vários bullings. Então, quando a pessoa vinha com uma piada, já tinha uma resposta em cima. E coisas que prontas mesmo, piadas prontas do meu pai e do meu avô trazerem pra gente, assim, principalmente a família do meu pai. De trazerem esses lugares. Então, foram lugares que eu sempre entendi muito rápido que fazer graça me livrava de vários lugares, assim, na escola, né? E eu sempre quis ser artista, assim. Minha família, parte do meu pai era músico também, tocava vários instrumentos de corda, mas eu sempre achei que eu ia ser cantora, sacou? Tipo assim, ia estar na música, sei lá, cantar. Eu sei que aquela referência. E é muito legal, assim, isso, porque são duas formações, né? Meu pai e minha mãe separaram, mas a família do meu pai é candomblé, umbanda e catolicismo, né?
E a família da minha mãe é batista, crente. Tipo assim, meu avô, pai da minha mãe, tinha tios pastores, meu avô pastor, várias tias cantoras gospel, sabe? Assim, então era todo mundo... Eram músicos, né, ali, mas dentro daquela estrutura igreja, gospel. E a família do meu pai, músico, aí umbanda, candomblé, ponto de macumba, tudo isso. Então essa sou eu também, essas referências. E durante boa parte da minha adolescência, por conta de morar com a minha mãe, eu fiz parte da Igreja Batista. E eu cantava no domingo dominical, no culto dominical. A gente era a bandinha que puxava os cultos de louvor, assim, os cantos de louvor. E o pastor, na época, ele falou assim pra gente que a gente era muito apagado. Ele falou assim, vocês são muito ruins, na verdade. Vocês são muito tímidos, eu vou trazer aqui um professor de teatro pra vocês, tipo assim, terem mais desenvoltura no palco, porque eu fico lá me matando e vocês estão tudo com cara de, né, ele não falou cara de bunda, que ele é pastor, não podia falar cara de bunda, mas ele falou, era praticamente isso, né? Aí ele trouxe o Robson Graia, que foi um diretor lá de Brasília, muito incrível, negro, foi meu primeiro e único professor negro de teatro, assim. E ele trouxe o Robson Graia para dar um curso rápido pra gente de teatro, mais de performance, presença, oração, ó, de sabe assim, oralidade para falar bem e tal, não sei o quê. E aí ele trouxe o Robson. E eu amei a aula de teatro que ele deu. Eu amei, gente, sei lá, 16 anos, eu falei, acho que eu quero fazer isso. E aí, obviamente, eu entrei pro teatro, saí da igreja, aquelas coisas. O teatro virou minha religião, né? Uhum. E aí fiz casa do teatro amador, aí fiz vestibular para teatro. E entrei no teatro, na UNB, né? Na Universidade de Brasília. E aí, dentro da academia, eu comecei a me deparar com um lugar muito desconfortável, assim. Primeiro, era todo mundo branco, né? Então, tipo assim, era eu e mais uns 3 pretos na academia, fazendo teatro. E eram coisas que eu não me identificava muito, assim, principalmente com aqueles corpos, todo mundo... O teatro é muito elitizado, né? É muito burguês, é muito chato também o teatro. Então, eram lugares que eu falava, pô, será que é isso mesmo, teatro? Cara, o teatro tá tão chato, assim. Era tão legal as aulas, né? Com o Robson Graia. Quando você entra na academia, você fala, pô, que coisa chata estudar Stanislavski, Grotowski... Dário Fo, cara, coisa insuportável, né? E aí, dentro da academia, eu conheci 2 figuras que foram muito importantes na minha vida, que é o Hugo Leonardo e a Ana Flávia Garcia, que já eram palhaços e me apresentaram essa linguagem da palhaçaria dentro da academia. Eles eram alunos também, mas mais velhos, eu estava entrando, eles estavam quase se formando. E o Hugo estava se formando e ele precisava de 2 atores para ele dirigir, que era um espetáculo de palhaçaria. Para dar conclusão do curso, exatamente. Dele. Aí ele me convidou, me chamou e chamou o Gustavo Heineken. Que o Gustavo já estava meio que entrando na palhaçaria, mas eu nunca tinha feito palhaçaria. E aí ele me levou para fazer um curso de palhaçaria, que foi com a Manuela Matusquela, que hoje em dia é Manu só. E aí eu fiz o curso com a Manu de palhaçaria. E eu, mesmo assim, eu falei assim, mas não sei se é isso. Porque sabe aqueles cursos que todo mundo fala assim, não sei o quê, aquela vozinha, não sei o quê. Eu falei, cara, tá, não é isso. Aí, meados do curso, assim, teve um festival muito incrível lá em Brasília, que o Guilherme Reis fazia. O Guilherme Reis é o cara que produz o Cena Contemporânea, que é um festival internacional de teatro maravilhoso, que tem em Brasília, super grande, assim. Ele fazia um festival no CCBB lá de Brasília, chamava Planeta Circo. E ele trouxe vários palhaços muito incríveis, assim, que eu nunca tinha visto na vida. Então eu vi o Nani Colombaione, eu vi o Léris Colombaione, eu vi Bepezum, eu vi a Espúnia, eu vi gente muito foda, assim. Que incrível. Que incrível, sabe? E, tipo assim, eu devia ter, sei lá, 19 anos, 18, 19 anos. Eu falei assim, acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu fui correr atrás, então fiz o Lume, fiz aquela residência do Lume, acho que foi uma das últimas turmas, inclusive, lá no Barão Geraldo, vim pra cá, pra São Paulo pra fazer, fui correndo atrás, assim. E eu fui muito rata de todas as oficinas que o Fast Clown tinha. Fast Clown é o Festival Internacional do Sesc de Circo lá de Brasília. Então o Fast Clown trazia Tomate, Tchacovati, Léris Colombaione, trazia só gente muito foda, do Tortel várias vezes. Então todo mundo, o Avner, então, Léo Bassi muito foi pra lá. Então toda essa galera quando ia, eles davam oficina de 1 semana de graça.
Então eu fiz a oficina dessa galera toda, Que assim. privilégio. Muito privilégio, cara, muito privilégio. Então eu sou cria do Fast Clown, assim. E aí eu dava aula de geografia, eu também me formei em geografia, né? Porque quando eu passei em artes cênicas, meus pais falaram assim, tá, mas você não vai fazer Não é profissão, as né? cênicas, não é do gosto de negócio, não. Você pode fazer outro curso. E aí eu passei em geografia numa outra universidade e fiquei fazendo os dois paralelos. Dei aula há muitos anos de geografia, mas depois eu falei, cara, não é minha vida isso. E aí eu lembro que logo que eu pedi demissão do meu trabalho, pedi exoneração, que era concursada, a gente ganhou um projeto do Banco da Petrobras para manutenção de grupo. E aí a gente conseguiu manter o grupo que a gente tinha de palhaçaria no hospital, que era um grupo que a gente tinha, que o Denis criou. E aí a gente foi a primeira turma de palhaços em redes dos Doutores da Alegria, que faziam um projeto de formação pelo Brasil, escolhiam vários grupos e aí a gente passava 2 anos com eles indo para lá dando essa formação pra gente. E aí a gente foi se estruturando. E só isso, peraí, que tem um lacuna aí que eu esqueci de falar. Que dentro da academia também, junto com o Hugo Leonardo e a Ana Flávia, a gente criou a Colapso. CIA Colapso, né? Que era uma companhia de comicidade, física e palhaçaria. Então a gente ganhou alguns editais, então a gente trouxe o Márcio Libá para dirigir a gente, do Rio de Janeiro. A gente teve uma aproximação muito forte com os anônimos, teatro de anônimos. Então a gente fazia esses intercâmbios de ir lá para o Anjos do Picadeiro, vir para cá no festival. Só de palhaços. Só de palhaços, o Anjos do Picadeiro. E a gente foi ficando muito próximo deles, assim. E eles a gente era meio que pupilo deles, né? Então, tipo, vem cá, a gente precisa de não sei o quê, vem com a gente, estuda aqui um pouco, Então, tudo a gente estava meio imbuído ali com o teatro de anônimo também. Então, isso foi muito legal, criar esse grupo. Aí, boa parte desse núcleo, que é eu, Ana Flávia, o Leonardo e o Lucas, a gente também entrou no Risadinha. Aí lá para as tantas, a Antônia Vilarinho, não sei se vocês conhecem, Palhaça Fronha, que fala muito sobre palhaçaria de terreiro também, que era maravilhosa. Ela criou um grupo chamado Doutoras Música e Riso. E aí eu entrei nesse grupo também, então eu estava muito no lugar da palhaçaria, assim, muito forte a palhaçaria. Muito forte mesmo. E eu estava assim, detestando o teatro, não queria mais fazer teatro, queria fazer palhaçaria dentro do teatro, porque eu venho do teatro também. Sim. Então acho que o teatro também me ajuda muito na minha qualidade artística, assim. E aí, dentro desse projeto dos Doutoras Música e Riso, eu conheci a Janique Dupont, que trabalha com o Le Riz Médecin na França. E ela amou meu trabalho, assim, ela falou assim, você é muito emocional. Você tem que entender a técnica. Vai para a França estudar comigo. Aí eu fui para a França estudar com ela e com a Catarine. Fiquei lá uns 6 meses. Aí entrei num grupo lá chamado Generique Vapor, que ainda tem até hoje. Trabalhei com eles lá bastante. Só que a Europa é cara, né? E lá em Brasília, a gente tem um edital do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, que chama Edital Conexões, para Bolsa, Pesquisas e Passagens. Também para você poder... que ele é aberto o ano inteiro. Então eu entrei nesse edital, fui para a França a primeira vez assim, depois fui a primeira vez para o Canadá assim, estudar com a Francine Coté, que a Janique tinha me indicado. Falou, vai para lá, estuda com ela, porque lá é mais barato. Na época o dólar canadense era R$2. Uau. Então era muito diferente, que o euro era 5, o dólar era 2. Então era muito melhor ir para o Canadá, e eu tenho parente no Canadá. Então eu tenho uma tia lá, tenho primos lá, então eu fiquei na casa da minha tia e tal. Então eu fui para lá estudar com ela. Fiquei 2 anos lá e aí meu mundo abriu, assim, porque eu tava vindo de uma palhaçaria bem Lecoque, zona, assim, né, teatro físico, também bem da pesquisa italiana com Léris Colombaione. Então, quando eu cheguei lá no Canadá, foi um universo que abriu, assim, inclusive pra minha feminilidade, assim, sabe? Eu era uma palhaça que parecia um homem, assim, não era homem porque eu era uma palhaça e tinha atitude de palhaça, mas eu tinha... A roupa era um taillé, sacou? Tipo um terninho longo, porque o Léris falava isso, né? Do palhaço não mostra pele, não mostra, né? Roupa longa, maquiagem no cara. E eu cheguei lá e ela falou assim, para com isso. Tipo, você mora no Brasil, que porra de roupa é essa? Você vai morrer de calor, sacou? Tipo, então ela me abriu muito, assim, principalmente para esse lugar da minha comicidade com relação às minhas mulheridades, né? E não só de reproduzir o que os caras ensinam.
Então eu comecei a entender que eu precisava de fato era entender a técnica, saber filtrar ela e fazer da minha maneira. Que eu acho que aqui no Brasil eu estava muito ainda apegada a um lugar emocional nosso que a gente tem, que a gente é muito emocional. Então a gente não sabe o que fazer, a gente chora, a gente vai na emoção mais do que na técnica, de entender a técnica. Então foi muito importante esse lugar de ir para lá e entender que de fato a minha comicidade, ela tem a ver com o que eu sou enquanto mulher, né? Com relação às minhas mulheridades, não só de reprodução do que é piada construída, do que os caras constroem, né? Porque os caras têm uma tradição muito maior do que a nossa, né? Por isso que as pessoas acham ainda que homem é mais engraçado que mulher, eu acho completamente errado isso. Mas tem esse lugar um pouco, né? Então foi um pouco assim que eu entrei na palhaçaria e de lá pra cá nunca mais parei de estudar, né? Porque é uma linguagem que a formação ela é continuada, não adianta você achar que você já aprendeu tudo, que não é. Todo dia você leva uma peia, todo dia você vai levar vai estar num lugar assim que você fala, puta, virei um ruim inconsciente de novo, né? Então, vamos lá. Mas foi assim, foi um pouco assim, foi um pouco de entender que dentro o que o teatro não me cabia tanto, né? Porque os corpos eram muito belos, muito padronizados, e o meu corpo não é um corpo padrão, né? E eu acho que dentro da palhaçaria também é muito político, meu corpo é muito político, porque as pessoas esperam o palhaço, um homem branco, hétero, cis, né? E quando fala Madame Froda, as pessoas já imaginam uma mulher loira com a bolsa da Louis Vuitton, sacou? E aí entra eu, preta, de turbante. Então já é um lugar político, né? De pertencimento a esse lugar também. E eu acho que foi assim, e foi nesse lugar, assim, que eu entendi que pô, cara, minha vida é isso, é fazer palhaçaria, é fazer graça. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, gosto muito, assim. E hoje em dia eu tenho mais consciência, inclusive, de uma outra comicidade também que faz parte de mim, que eu não estava tão ligada com ela. Então, de uns 5 anos para cá, eu começo a pesquisar as comicidades negras, a palhaçaria, entre aspas, africana. E quando eu falo entre aspas, é porque tem essa questão temporal, né, que são essas figuras em África cômicas são século XIII, e a palhaçaria que a gente conhece é século XVI, então quem está chamando eles de palhaço é o Ocidente, não eles, então são lugares que eu preciso estar lá em loco também, para saber como que eles se chamam, porque não tem livro escrito falando, sacou? Então são lugares assim que hoje em dia eu acho que a minha pesquisa ela está mais verticalizada para o entendimento e a sistematização de como eu fruo artisticamente. Como é que eu também posso sistematizar isso para que outra pessoa que venha depois possa ler e falar assim, entendi o que a Ana Luísa está falando. Uhum. Porque a palhaçaria é muito subjetiva, né? Quando você fala, entra no estado. Que porra de estado é esse, cara? Que é que eu tenho que fazer para entrar nesse estado? Então, é tudo muito subjetivo, é tudo muito de como que você interpreta a parada. Então, saber sistematizar isso também e poder falar isso para que outras pessoas pretas entendam e não se sintam fora de um entendimento, porque a linguagem não é a linguagem que elas estão acostumadas, né, a pensar. Porque você parar para pensar, para uma pessoa preta querer ser palhaça, ela precisa escolher se ela quer fazer graça ou se ela quer comer e pagar a conta. Porque a palhaçaria não é uma linguagem barata, né? Não é barato você estudar palhaçaria, né? Você estudar circo também, a não ser que você consiga uma bolsa na Escola Nacional de Circo, ou você venha do circo social, mas não é linguagens baratas, né? Então, tipo, a pessoa tem que ter dinheiro para pagar um curso de palhaço, para ir para fora estudar palhaçaria. Eu só consegui ir por conta do FAC, porque senão talvez eu não iria também. E porque eu tenho esse domínio, aprendi a escrever projeto, justificativo, um objetivo, não sei o quê, que é uma outra linguagem também. Nem todo mundo tem Nem todo mundo tem essa habilidade, né? Então, são lugares que eu sei e eu entendo isso hoje em dia e na maioria das vezes, quando sou convidada para dar curso, por exemplo, eu dou um curso na Casa 11, cara, são 20 vagas, tem que ter 10 vagas pra gente preta, velho. Mas são muitas pautas. Bom, começa com a maior, que são as pessoas pretas. Exatamente. Então, tipo assim, eu tenho muito esse lugar, né? Porque eu acho que para além da representatividade, a gente tem que pensar em proporcionalidade. Então, se nós, pessoas pretas, somos 56% da população, não dá para o seu festival ter uma pessoa preta lá.
Ela tem que ter no Tem que ter no mínimo 56. 56% das pessoas pretas atuando aí. São 10 vagas, tem que ter 5, no mínimo. Isso é proporcionalidade, não botar uma pessoa lá como Tolkien para representar todas as pessoas pretas da comunidade. Não dá, nós somos muito plurais, A gente seres tem que humanos. mudar a palavra oportunidade para proporcionalidade. Proporcionalidade, Acho que até a representatividade, né? Porque se usa muito, representatividade. Aí coloca lá um preto, uma pessoa com deficiência, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, uma mulher. Tipo, isso não é representatividade. Não, inclusive, dentro desse conjunto, né? Se você quer explorar mesmo, você quer abrir um diálogo, você quer abrir até um letramento, as pessoas, inclusive, têm que ter mais dos seus para poder exatamente. validar o que está se falando. Porque se colocar uma pessoa só para carregar essa representatividade dentro de um espaço que é um espaço coletivo e tal, também fica muito pesado. É lógico, ela, e às vezes a pessoa nem quer. Eu, por exemplo, não quero ser representante de todo mundo, porque às vezes eu nem confio em mim mesma, tipo assim. Mas você sente que isso é forte hoje também, essa necessidade de trazer por uma questão que, às vezes, aquele grupo que nunca teve corpos, atores negros, agora está querendo ganhar um edital, digamos então, assim. isso acho que acontece muito, que a gente chama, inclusive, tem até um termo para isso, chama black card. É quando a pessoa, tipo assim, o edital tá falando, precisa ter representatividade. Ela vai colocar uma pessoa preta para dizer que ela tem representatividade no projeto dela. Isso é black card. Sabe, assim, meu pretinho de estimação, né? Vou botar um aqui pra... Então, acho que esse é o lugar que eu questiono, inclusive, dos festivais. Tipo assim, muitas vezes eu tô em festivais e só tem eu de preta, assim. Falo, cara, cadê o resto das pessoas, né, pretas, que fazem? Não tem. Tem sim. Tipo, a gente criou o Quilombo Benjamin de Oliveira, que é um coletivo de palhaços pretos, que a gente criou justamente para poder ter registro quantitativo mesmo, sabe assim, estatísticos de artistas da palhaçaria pretos que estão na cena, que falam, não tem, só tem, não tem sim, olha aqui, a gente tem um grupo que eu te mostro lá, mais de 100 e pouco, 200 e pouco, sei lá, tem uma galera lá hoje em dia. A gente fez um formulário, tá disponibilizado na internet, lá na página do Quilombo Benjamin de Oliveira, link na bio lá do Instagram. Chega lá, você é pessoa preta, artista da cena, cômica, pode ir lá se inscrever, que vai estar lá. Para aumentar esse Pra aumentar exatamente, para quando o festival falar assim, não tem, a gente tem uma lista, assim, ó. Toma, tá aqui. Tanto de gente que tem, que pode estar fazendo, pode estar no seu festival, né? Mas eu acho que foi assim, um pouco, sabe? Que eu entrei, eu acho que por esse lugar de entender que a palhaçaria é um lugar que eu posso ser eu mesma. Que eu não preciso fingir o que eu sou, sabe? E eu posso ser o que eu quiser. No teatro, não. No teatro, de alguma maneira, pelo menos na minha época, né? Quando eu comecei lá em 99, tipo, tinha um lugar meio do tipo estereotipado dos personagens que eu fazia, sabe? Assim, bem clichêzão, empregada doméstica, nega maluca, barraqueira, fofoqueira. Então, são lugares que eu não me identificava, sacou? E eu entendi que a palhaçaria me dá essa possibilidade, inclusive de poder falar abertamente sobre a minha deficiência, de poder mostrar a minha pele. Tipo assim, sabe? Tem lugares que o teatro, a televisão, o audiovisual, talvez você não se encaixe tanto, né? Porque você precisa ser perfeita, né? Entre aspas, assim. E eu não sou, então a palhaçaria foi um lugar que me deu essa oportunidade de refletir sobre a minha pessoa mesmo, sobre o que eu sou esse ser dentro, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão, sabe essas coisas meio clichê assim do existencialismo nosso, da vida, tipo, o que eu tô fazendo aqui, porque que eu, né? Mas é importante a gente pensar sobre isso. Maior também, né, que é isso, né, essa possibilidade de trazer, no teatro tem muito essa narrativa já muito construída, fechada e assim, vendo do ponto de vista, sou mulher, os personagens incríveis do Shakespeare são homens. E aí a gente vendo você falar, você tem uma coisa muito bonita que é a sua capacidade de pensar e fazer, assim, isso é muito potente, né? Isso abre uma porta gigantesca
eu acho que desse registro também de algo na palhaçaria que é a oralidade, né? De você conseguir, você falou de sistematizar, e aqui a gente conversando um pouquinho antes, ela trouxe bem forte que você está fazendo, você foi fazer uma pesquisa sobre essa questão desse termo extremamente racista que é o humor negro. Queria que você falasse um pouquinho para ficar registrado aqui. Então, é isso, né? Eu venho de uma formação eurocêntrica, né? Bem eurocêntrica, assim. E de alguns anos para cá, de uns 5 anos para cá, eu começo a entender também o lugar das comunidades negras, né? O Cavalo Marinho, o Bumba Meu Boi, o Maracatu. E aí comecei nesse processo de entender como que essas comunidades negras também estão em mim, mesmo que eu não tenha me aprofundado e estudado elas, porque eu não sou uma especialista em maracatu, não sou uma especialista em cavalo marinho, mas eu sei que elas fazem parte de mim porque a minha família é nordestina. Então, eu fui criada vendo cavalo marinho, eu fui criada vendo Bumba Meu Boi, maracatu, cacuriá, reizado, essas coisas todas eu vi. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou uma profunda estudiosa disso. Eu sou uma estudiosa de uma palhaçaria eurocêntrica, embranquiçada. Mas eu sei que eu tenho esse lugar em mim, né? Então, como que eu codifico isso também e consigo falar e refletir sobre isso, né? E aí, entendendo esse lugar dessas comunidades negras, eu comecei a entender que talvez a gente, enquanto pessoa negra, fazedora de comédia, comicidade, a gente precisa começar a se apropriar de alguns termos que a gente sabe que eles não vão acabar, né? Eles vão continuar, vários comediantes ainda falam sobre o humor negro. E aí lembrar que, tipo assim, quando a gente vai mais a fundo nessas pesquisas, o termo humor negro, né, ele vem da França, de uma época que eram feitos os filmes noir, preto e branco, policiais. E quando esse termo no Brasil, ele chega num período onde a palavra negro, ela estava relacionada a tudo de ruim. Então era nefasto, era fúnebre, era perverso, era ruim, tudo. Até hoje em alguns dicionários ainda tem esse lugar, né, do significado. E aí eles colocam esse tipo de humor que lá fora tem outro nome, que se chama humor sádico, humor mórbido, humor... porque é um tipo de humor que ele fala sobre tabus, né? E você ser negro não é um tabu, né? Então é isso, tem esse lugar aí, primeiro de tudo. E aí a outra coisa é que se a gente parar para pensar que o humor é o estado de espírito de um indivíduo, né? E ele acompanha as correntes de pensamento. E negro é uma palavra ressignificada lá em 48, com Abdias do Nascimento, quando ele funda o Teatro Experimental do Negro. Depois, Lélia Gonzalez funda o Movimento Negro Unificado em 78, obviamente junto com outros pensadores. Essa palavra negro, ela tem um outro significado agora, significa o que eu sou e o que eu me afirmo enquanto sujeito dentro de uma sociedade. Então, se o humor é o estado de espírito de um indivíduo e negro é a figura, o humor negro só pode ser um humor feito pelas pessoas negras, né? Essa é a minha viagem, a grande lombra aí. E aí é o lance da gente poder também, enquanto pessoas negras, se apropriar desse termo e, de fato, virar referência. Tipo, é óbvio que eu quero que as pessoas coloquem humor negro, e ao invés de sair, sei lá, Léo Lins, que é um cara do stand-up que faz humor negro, né? O texto dele é sobre humor negro, entre aspas. Eu quero ser a referência de humor negro. Quero que a pessoa coloque humor negro, sai lá, Grande Otelo, saia Marina Miranda, saia Mussum, Ana Luísa Bela Costa, Antônia Vilarinho, saia as pessoas pretas que fazem comédia. Então essa é a grande ambição, a minha ambição, assim mesmo. Eu não sei lá quando que isso vai acontecer, porque, né, enfim, tudo é tão estrutural, o racismo também na nossa sociedade, que pode ser uma coisa que leve muito tempo, mas eu vou estar aí tentando registrar e trazendo as pessoas para mim. Tem uma galera na Bahia que já está usando esse termo para fazer o stand-up também, né? O Jordan Matheus, a Tia Má, a Nini Magalhães, são pessoas que mostra humor negro lá na Bahia, eles fazem, mas é só stand-up. Na verdade, queria que abrisse para todo tipo de linguagem cômica, desde o stand-up, a palhaçaria, a improviso, a sketch, enfim, pelas pessoas pretas que fazem comédia, sabe? Então, essa é a grande ambição aí. Vamos ver se acontece, né? Estamos na luta. A gente está colocando, multiplicando aqui, né? Quer puxar? Pode ser.
Você começou em meados do 2005, 2006? Um pouco antes, eu comecei na palhaçaria, que você está perguntando? Sim, exatamente. Eu entrei em 99 na UNB, né? E aí eu conheci a palhaçaria nos anos 2000. Então, final de 2000 eu estava fazendo o curso do Lume já, assim. E aí de lá para cá nunca mais parei. E desse período para cá, você veio acompanhando, estudando, fazendo, participando de festival. Você viu um crescente na valorização dessa linguagem, né? Dessa forma de expressão que é a palhaçaria? Ah, com certeza. Porque a gente volta e meia, o Domingos ficava extremamente incomodado, porque volta e meia usam a palavra palhaço com uma conotação chula. Pejorativa, né? Né? Então, para muitos ainda soa como algo, né? Uma ofensa, algo menor, descuidado e provocativo no sentido de xingamento, né? Você percebe um crescente na valorização desse ofício de ser palhaço. Na turma do meu filho, pequenininho, tem um itinerário na escola de levar os pais para falar das suas profissões. E o meu filho levou o meu marido, o pai, para falar. E aí ele chegou e todo mundo estava muito ansioso para saber. E aí ele falou que era palhaço e todo mundo começou a rir. Falou assim, não, palhaço não é profissão. Qual é a profissão mesmo? Ele, não, é palhaço. E aí foi explicar, né? Foi explicar, né? E é isso, você acabou de dizer que fazer palhaçaria é muito caro. Você tem que investir não só tempo, mas dinheiro, disponibilidade de físico, mental. Você tem no circo, né? No circo onde nasceu essa linguagem, essa forma de expressão, o palhaço é o artista mais completo. Então você tem que saber interpretar, você tem que saber fazer malabares, acrobacia, tocar um instrumento. Fazer certo para poder fazer errado. Tem que aprender muita técnica que você trouxe aqui, estudar muita técnica, desconstrói ela e traz ela para sua lida, corpo, né? Para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Você sentiu nessa sua trajetória, no começo resistência, mas depois uma abertura? Como que você... eu acho que assim, no início, quando eu comecei na palhaçaria, tinha um lugar muito do tipo assim, respeita a tradição não é mutável, a tradição não sei o quê, olha a tradição, tinha um negócio com a tradição. Então a gente respeitava muito a tradição, né? Inclusive eu vi muito isso, de tipo, palhaço não tem cor, palhaço não tem sexo. E eu ficava, mas eu sou uma mulher e eu sou preta, como assim não tem? Né? Então, são lugares que a gente vai pensando, assim. E aí, junto com esse meu grupo Colapso, por exemplo, eram coisas que a gente já refletia. Porque a gente eram 3 pessoas muito esquisitas, entre aspas, né? Tipo, a Ana Flávia era uma pessoa muito obesa, assim, tipo, 200 quilos, muito obesa mesmo. O Hugo Leonardo era uma bicha uma bicha ainda, grande, tipo, estreônica, eu, uma mulher preta. Então, a gente era preta, gordo e o viado, literalmente, né? Então, a gente, dentro desse coletivo, a gente conseguia também, a gente pegava cenas clássicas e a gente já mudava. Por exemplo, cena que de tapa, não sei o quê. O Hugo nunca batia na gente, porque ele é homem. Tipo, cena de humilhação, não sei o quê. A Ana Flávia, a gente nunca humilhava ela, porque ela era a mais gorda de todos. Tipo assim, então, a gente sempre teve esse lugar já desse questionamento, assim. E eu acho que, de lá pra cá, as correntes de pensamento estão mudando também. Então, inclusive, esse lugar de palhaços estar à margem da margem, eu acho que as pessoas já começam a ver diferente, acho que as pessoas já começam a entender que é muito difícil fazer graça, que não é fácil, existe uma técnica. Então, eu consigo ver um outro tipo de respeito, principalmente da minha família, inclusive. A minha família era tipo assim, nossa, palhaço, meu Deus. E aí é muito doido, porque como a gente é uma família de pessoas pretas, tem um lugar que eu acho cruel, mas ao mesmo tempo eu acho que é necessário também que as famílias pretas têm, que é os pais. Eu lembro minha mãe falava muito isso pra gente assim, você tem que ser a melhor no que você faz. Então, tipo assim, eu falei, vou fazer teatro. Então você tem que ser a melhor atriz, não sei o quê. Vou fazer palhaçaria. Você tem que ser a melhor palhaça, então. Porque a gente já é julgado 5 vezes mais do que uma pessoa branca.
Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai ser julgado. Eu acho que eu também, e eu entendo isso, eu entendo de eu estar no métier, eu entendo de eu estar na lida, de eu estar na visibilidade, por conta da minha qualidade artística. Que eu acho que se eu fosse uma artista mediana, talvez não estaria. Porque mediano, só os brancos têm vez. As pessoas pretas, indígenas, trans, não têm vez de ser mediana, elas têm que ser muito boas no que elas fazem, né? Então, esse é um lugar... Ponto, esse é um lugar. O outro lugar que eu acho é da disseminação da linguagem, né? Eu acho que a linguagem tem... Acho que uma coisa muito, muito importante que aconteceu foi essa revolução tecnológica, que eu acho que pra gente, artistas cênicos, a gente estaria esperando essa revolução aí daqui a 20 anos. Com a pandemia, a gente teve que resolver em 2 meses. Então, isso também facilitou a visibilidade dessa linguagem, porque muita gente da comicidade, da palhaçaria, do circo, começou a fazer vídeo, postar, ter página na internet, ter o personagem na internet lá falando, sabe assim? Então, começa a abrir esse lugar, né? Eu acho que talvez São Paulo e Rio de Janeiro, essa linguagem seja mais comum, né, do que em outros lugares. Não que os outros lugares não tenham, mas eu acho que... o lance, por exemplo, aqui de São Paulo, o lance do Sistema S funcionar pra caraca, eu acho que dá essa visibilidade também pra palhaçaria e circo. Por exemplo, em Brasília, o Sesc não funciona como aqui. Então, você vê palhaço só no Fast Clown. Você não vê palhaço, tipo assim, entrando em cartaz normalmente. Não vê, sacou? Você vê quando tá rolando um festival. Acho que o Rio também é um pouco assim, o Rio também tem esse lugar só quando abre edital do Sesc e tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem um lugar da visibilidade estar mais aflorada e as pessoas de fato se interessarem por essa linguagem. Até porque hoje, como com essa parada da internet, tem muita gente que faz graça na internet, né? Sim. E aí quando chega para fazer graça no teatro, dá ruim. Então a pessoa vai atrás da formação para poder... Eu tenho vários alunos lá na SP, né, Escola de Teatro, que são instagramers, youtubers, influencers, e que chega lá e fala assim, nossa, eu achei que era engraçado. E aí a pessoa vai entendendo que existe uma técnica. E é muito lindo ver que ainda tem pessoas que vão atrás e correm atrás de fazer humor, de fazer graça, de fazer palhaçaria. Porque é muita exposição, né? É uma linguagem que você tem, que é muita exposição, assim. Se você está apresentando e você não escuta uma risada, meu filho, é o fim, né? Então, tipo assim, você tem que querer muito estar naquele lugar, sabe? E ser muito apaixonado, porque é o tempo todo você em contato com você mesmo, descobrindo, se entendendo, fazendo um processo gnóstico, né, de autoconhecimento o tempo todo, para você poder utilizar, o tempo todo observando, porque tudo vira material de cena, você tem que estar o tempo todo com alerta, sabe, com a escuta atenta, ouvindo as pessoas, vendo, sabe, assim, é meio, ser palhaço é meio que ser uma fofoqueira, assim, porque você está o tempo todo, tipo, olha o que está acontecendo ali, eita, peraí, deixa eu ver aquilo ali vira matéria, e você, como é uma linguagem de formação continuada, você tem que estar treinando o tempo todo, e treinando na vida. Então, você treina um tropeço atravessando a rua para ver qual é a reação das pessoas. Você bate a cara na placa, você se prende na porta do banco para ver o que acontece. Você tem que fazer isso. Laboratório é no cotidiano. Exatamente. É na lida, na rua, na fila do Detran, sacou? Na fila do banco. Você vai treinando, você vai testando as coisas, senão... Não faz sentido, né? E aí eu acho que esse lugar é um lugar que tem mais visibilidade hoje em dia. Não sei se quem entra na palhaçaria hoje em dia tem esse lugar das questões raciais. Eu acho que ainda não, acho que ainda está bem fraco, assim. Mas eu sei que é um lugar de muita visibilidade agora. Acho que o próprio Domingos, né? Acho que com a entrada dele na mídia, na televisão, e de falar sobre a palhaçaria, de mostrar o La Mínima, não sei o quê, acho que também deu uma abertura aí nas mentes das pessoas. Eu lembro minha tia, uma vez a gente assistindo alguma coisa lá no Maranhão, aí ela, sei lá, um político falou alguma coisa, que esse palhaço, não sei o quê. Aí eu virei pra ela, tia, não, palhaço não, né? Palhaço é divertido, palhaço é lúdico, palhaço é engraçado, palhaço é lírico. Ela é mesmo, né, minha filha? Isso é um canalha, esse canalha, não sei o quê. Então, você já começa a ver uma aceitação melhor, assim, da parada. Falar, não, isso é profissão mesmo. E eu falo isso pela minha família. A galera fala assim,
de me apresentar, falar, essa é minha irmã, ela é palhaça. Aí o amigo fala, palhaça? É, palhaça mesmo, de carteirinha, de profissão, ganha dinheiro com isso, não sei o que. A pessoa, nossa, como que é isso? Aí pergunta, aí você explica. Porque antigamente tinha isso muito. Não, palhaço, não, tá, faz o quê mesmo, né? Mas assim, qual é a sua profissão mesmo? Você fala, não, eu sou palhaça mesmo, né? Mas eu acho que tem mais visibilidade, assim, acho que tem muita relação com a revolução tecnológica também, assim. Acho que o negócio do TikTok, acho que o TikTok é uma ferramenta super democrática nesse sentido, que é fácil, é intuitiva, qualquer pessoa consegue. Acho que deu um boom também na palhaçaria. Tem vários palhaços no Instagram. E você vai conhecendo as pessoas. Sim, você vai fazendo as redes. Vai fazendo suas referências. Vai fazendo as redes fora do eixo, né? Vai fazendo rede lá no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, no centro-oeste. Vai fazendo as redes. Hoje em dia tem rede de palhaças do Brasil, rede de festival de palhaças, rede de festival de circo, rede de tudo, fórum de circo, não sei o quê. E tudo pelo advento, como é que fala? Advento da tecnologia, né? Tipo, tem várias pessoas que eu conheci por conta da internet, assim, que talvez, se não fosse a internet, talvez eu não conheceria. Porque você vai encontrar mais nos festivais, né? Então, e os festivais, na sua grande maioria ainda, é uma panela, né? São quase os mesmos, estão lá sempre o tempo todo, e os homens brancos, não sei o quê. E é isso, é físico, né? 2 corpos não habitam o mesmo espaço. Então, para que uma pessoa preta entre, um branco tem que sair, gente. Não tem jeito. Mesma coisa, uma mulher entrar, um homem tem que sair. Para que uma pessoa trans entre, tem que sair um homem branco. Né? Então, acho que esse lugar, assim, esse lugar dá visibilidade. Acho que tem mais visibilidade a palhaçaria. E o que você sente que a gente aqui, assim, porque eu fiquei ouvindo você e a gente sabe também que você tem essa passagem pelo Doutores da Alegria, que também começa de uma atitude do próprio Doutores de criar redes, né? E esse poder do humor de entrar, mesmo, sei lá, você pensa lá na época medieval, o bobo da corte, que é o único que consegue falar as coisas. Então, esse poder, o bufão, esse poder do humor de entrar onde normalmente, às vezes, é a hora que a gente consegue dizer as verdades, para quem tem que ir para os tiranos, para os opressores, né? Não é à toa que o livro do Aristóteles da poética sobreviveu e do humor não, né? Da comédia, assim. Por quê? Porque ele mexia com as estruturas, assim. Aí você falou várias coisas interessantes, aí eu queria muito puxar essa questão do bullying, né? Das escolas e essa questão que às vezes as escolas de classe média alta querem trazer, né? A questão do bolsista e, né? Eu fiquei outro dia pensando, eu acho que todas as escolas deviam ter aula de palhaçaria. Porque é a hora que você depara as crianças... Porque todo mundo tá igual. E aí... Na mesma merda. Porque às vezes as crianças, elas até são super... A gente é nada homofóbico em casa, nada gordofóbico, nada racista, nada classista. Mas às vezes surgem umas piadas, eu falo, filho, você não participou dessa piada, né? E aí, às vezes, eu vejo que todas as crianças participaram e aí eu falo, parece que as crianças precisam ter treinamento de como um lidar com o outro. E a palhaçaria é um jeito, eu acho, assim, de, né? O bullying, você vê, o bullying, olha que a capacidade de você conseguir... porque é isso, ninguém, às vezes, está treinado para um enfrentamento. A vida é muito cruel, às vezes, nas escolas. E cada pessoa lida de uma maneira com a agressão, né? Eu sei que eu sou muito privilegiada de ter tido pais que já faziam parte do movimento negro. Então, meus pais vieram para São Paulo para noivar na primeira marcha do movimento negro em 78, né? Então, eu sempre soube que eu era negra, desde criança. Eu nasci e já sabia que eu era negra. E é todo mundo negro de pele escura, né? Hoje em dia não se fala mais retinto, tá, gente? Porque o retinto foi uma terminologia feita pelos brancos e significa passado tinta 2 vezes, né? Então, retinto. Então não se usa mais, pode usar negro de pele escura, negro de pele clara. Então meus pais todo mundo na minha família, todo mundo é negro de pele escura, assim. Então a gente sempre soube que era negro. Então isso sempre foi muito colocado. Falou assim, ó, não chega em casa levando desaforo, porque a gente te ensina a não levar desaforo para casa. E isso era constante, era tipo diariamente. Meu pai tinha uma brincadeira que ele fazia, que era uma frase, que era assim, você chegou agora, era isso que eu estava esperando.
Aí ele ligava o telefone ainda, né? Aqueles de discar, assim, Discar. tal, ligava do serviço, falava, tô chegando em casa em tantos minutos e eu quero que vocês falem a frase chorando. Aí a gente ficava em casa, eu e meu irmão treinando, tipo, ai, você chegou agora, era isso que eu tava esperando. Aí no outro dia ligava, ó, vou chegar em casa, eu quero todo mundo rindo, falando a frase. A gente, vocês... A gente ficava em casa treinando a parada. Legal. Aí um dia ele falou, vou chegar em casa e vocês estão com dor de barriga. A gente, ficamos brigando para sentar no vaso, quem sentava no vaso e tentava imitar melhor, com dor de barriga, não sei o quê. E isso era com tudo que ele fazia, inclusive ensinar a gente a falar piada, a fazer piada com racista, sacou? Então, tipo, eu lembro, meu pai falava, alguém chamava a gente de picolé de asfalto, fita isolante na escola. Aí meu pai falava pro meu pai, chama ele de azulejo de banheiro de rodoviária, de sangue de barato, de não sei o quê, tipo, leite azedo, não sei. Então a gente, sempre que alguém vinha com uma ofensa, a gente tinha umas 3 já, tipo assim, pra fazer, e a pessoa... Então, isso foi um lugar que a gente entendeu muito rápido, assim, de fazer piada, era um lugar que livrava a gente de bullying, sabe? E é isso, acho que meus pais foram muito sagazes, assim, também, de ter tido essa... Como que eu posso falar assim? É quase uma premonição, assim, sabe? Ele fala assim, vou ensinar esse negócio aqui pra essas crianças, pra eles não, tipo assim, não ficarem perturbados depois porque, cara, racismo perturba alguém, assim, sabe? Mentalmente, assim, é muito cruel. Então, eram lugares que a gente sempre teve uma reação muito pronta, assim, na ponta da língua, sabe? Eu lembro uma vez uma senhora no banco, assim, falando, a gente conversando um monte, uma senhorinha, assim, ela perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou atriz, sou palhaça. Ela, nossa, você nem tem cara de atriz. Aí eu falei, a senhora nem tem cara de racista, né? Então, são lugares que eu já aprendi, assim, do meu pai ensinar, sabe? Então, era muito rápido, assim, essas piadas prontas, já na ponta da língua, não sei o que, era coisa que eles ensinavam pra gente em casa. E eu me sinto muito privilegiada de ter tido pais assim, sabe? Primeiro de serem pais bem-humorados, né? Meu pai fazia piada o tempo todo. E de ter essa sagacidade de ensinar pra gente. Porque tem muita gente preta que não tem esse tipo de reação. E eu super entendo. Porque cada pessoa tem uma reação. Mas tem muita gente que leva aquilo e guarda aquilo e fica com aquilo. E aquilo vai virando um câncer, sacou? Na pessoa e destrói uma pessoa. E até o próprio humor, assim, do século passado, né? O humor, assim, que a própria televisão, né? Família, né? Os Trapalhões, os Soares, aquele programa do jogo. Hoje em dia os Trapalhões seriam cancelados, né? Exatamente, Tipo assim. né? Você já teve alguma situação dessa em cena, né? Que você se sentiu... né? A gente está falando, assim, de um improviso, né? Esses festivais, se tem esses encontros... Cara, já teve uma vez, a gente estava fazendo palco giratório com o Cabaré das Rachas. A gente estava no Amazonas, Manaus. E aí tinha uma figura na plateia muito inconveniente, assim. Já tinha perturbado as primeiras cenas, era um cabaré, né? Então ele já tinha falado. E aí quando eu entrei na minha cena, teve um cara que falou isso, que esse cara que estava bem inconveniente, falou assim, filha do Mussum. Que eu achei que ele queria que fosse uma ofensa, sabe? Mas pra mim, porra, velho, ser filha do Mussum, pra mim era um elogio aquilo, sacou? Claro, né? E aí eu falei assim, sou mesmo. E aí tirei uma garrafinha de uísque que tinha na minha cena e já bebi, já brinquei, falei, não sei o que, nananã. Só que a Ana Flávia, que estava comandando o cabaré, ela ficou muito chateada com aquilo e botou ele pra fora. E aí a plateia falou, fora, fora. Então, tipo, foi uma situação muito... Foi a primeira vez que isso aconteceu, assim, né? Que eu vi acontecer, né? Sei lá, se já aconteceu e eu não ouvi também, né? Isso acontece. Mas coisas que acontecem, assim, acontecem muito, por exemplo, no interior. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca vi uma palhaça preta. É a primeira vez que eu vejo uma palhaça preta. Eu fui apresentar nos quilombolas, lá em Brasília, lá em Cavalcante, no interior, assim, do Goiás. E aí, uma comunidade quilombola, só gente preta, e todos os palhaços que tinham ido lá eram brancos. E era a primeira vez que eles estavam vendo uma palhaça preta. Então as crianças, elas passavam, ficavam me tocando, assim, tipo, pra ver se eu era de verdade, assim, maquiada, sacou? né? Pra ver se não era... Aí tocava assim, falava, nossa, ela é de verdade. Não sei o quê. E aquilo eu achei tão forte, sabe?
Que aí no outro ano, eu fiz um projeto de circulação nas comunidades remanescentes de quilombos, lá perto de Brasília. Foi a coisa mais linda, assim. Foi muito incrível. Então, são lugares que eu vejo que faz muito sentido eu estar nesse lugar também, sabe? Esse lugar da identificação como forma da pessoa entender que ela pode ser e fazer o que ela quiser, sabe? É muito lindo, tipo, quando eu apresento e tá aquele bando de criança preta que vem falar comigo, assim, e aí entra na fila e eu falo, passo todo mundo na frente dos brancos, falo, é meu parente, gente, desculpa. Aí vem aqui, todo mundo tira foto com todos os pretinhos, depois vai os brancos, porque a vida inteira eles foram os últimos. Sacou? A vida inteira. E vários, é muito doido que vários ficam lá no final da fila esperando, assim. E aí, se eu vejo, eu, tipo, mando pra frente, não tem nem o que discutir. Aí a pessoa fala, mas a gente tava dizendo. Mas é meu parente, desculpa. Vem aqui, vai tirar foto. E é assim, a vida. É privilégio. Alguns têm, outros não, né? E quando eu posso dar um privilégio pros meus, eu vou dar isso. E é isso, tipo, eu não quero estar no topo sozinha, eu quero estar no topo com mais uns 10, 20, 30 pretos juntos, sabe? Porque a gente tem a mesma linguagem, porque a gente fala, que a gente vive a mesma experiência, né? É muito cruel o Brasil, assim. Então, tipo, o racismo, ele é estrutural, ele tá em qualquer lugar, ele tá em todos. É muito doido, uma vez... Até na fila da foto, Até na fila da foto. Você tem que... As pessoas ficam... Exatamente. E teve uma vez também, num festival lá em Ribeirão Preto, que eu apresentei meu solo. Aí, no final, foi um palhaço conhecido, não vou falar o nome dele aqui, mas tipo, mestre, né? Mestre de palhaçaria. Foi lá no camarim, foi me elogiar, falar, parabéns, não sei o quê, nanã. E de quem que você pegou essa ideia? Ai, nossa. Aí eu... tipo assim, como se eu não tivesse capacidade intelectual, artística de criar minha parada, sacou? E é óbvio que eu tive que falar pra ele assim, falar, por que você acha que eu não tenho capacidade intelectual de criar um número clássico de palhaçaria, sendo que eu venho da palhaçaria tradicional, sacou? Tipo, foi um pouco, ele também ficou constrangido, depois pediu, toda vez que a gente encontra em festival, ele pede desculpa, pergunta se tá tudo bem, eu falo, nossa, tá tudo bem. Você que lide com esse seu racismo aí, querido, eu não tenho nada a ver com isso mais. Nossa. O que eu tinha pra te falar, eu já falei. Agora você que engula e lide com isso, sacou? Mas eu sinto que é uma figura que sempre vem falar pra, tipo... É que ainda junta a questão também de ser mulher. também, exatamente, tudo, exatamente. Né? Mas são dois lugares que eu, tipo assim, que foi explícito, assim, né? Que eu lembro, assim, que foi bem explícitozão, assim, mas enfim, eu acho que também tem um lugar da qualidade artística, que as pessoas se impressionam. E elas ficam, tipo, elas querem muito falar com a Madame Froda no final, saber de onde vem, que, sabe, assim, tem um lugar muito de... É quase tipo, nossa, eu nunca vi, sabe? Eu quero muito ser sua amiga. E eu sinto esse lugar, mas assim. Mas o próprio efeito da carência mesmo, de ver mais palhaços negros fazendo esse trabalho, né? Se você tem uma pesquisa, uma catalogação, para a gente conhecer. Você já falou desse site, falou aqui ou a gente falou... É que a gente ficou perguntando muitas coisas para ela antes, e aí, assim, é um absurdo, dá vontade até de compartilhar o áudio, porque é tanta coisa incrível, essa catalogação de uma pesquisa, um mestrado, e também tem uma questão de uma viagem para fora, que eu até vou emendar, porque aí quem sabe a gente já faz a resposta trazendo isso também. Um amigo nosso, do Jogando no Quintal, que era do Jogando o Cezinha, está morando em Portugal. Uhum. E aí, eu conversando com ele, eu falei, e aí, Cezinha, como é que está essa questão, né, da diversidade, de mulher, da questão, né, antirracista? Aí ele falou, aqui não se fala disso. Eu falei, como assim, né? Ele falou assim, cara, é São Paulo, é Brasil, vocês têm que... Isso é muito forte. Aqui de fora, com esse distanciamento... A gente percebe o quanto isso é forte, quanto isso está movimentando vocês, né? Então, a gente que está aqui dentro, a gente talvez não tenha tanta consciência, né? E, enfim. E aí você está indo para lá, você está indo para Angola, você está indo para França e para Portugal. Então, fica também essa pessoa ali, né? Enfim, essas pontes, né? De pessoas que estão ali querendo também criar essa rede, né? Porque tem uma coisa da rede muito forte na sua vida, eu percebo, né? Você falou do Cleiton Nascimento, que também... Te traz, abre umas portas, os streamings hoje estão te convidando para fazer trabalhos, né, com preparação de atores. Então eu sinto que a rede vai e a tua maneira também de costurar essa rede, trazer outras pessoas
e que o mundo se abra cada vez mais, né? Porque eu acho que tem um lugar da gente, do afeto, né? Eu gosto muito de trabalhar e me relacionar com pessoas que de fato eu tenho afeto, eu tenho admiração, tenho respeito, sou fã, eu sou muito fã dos meus amigos, assim. Acho que eu tenho amigos muito bons, com qualidades artísticas incríveis, assim, com pesquisas maravilhosas também. E acho que é isso, assim, o Cleiton, eu conheci ele num festival de cenas curtas, que a gente passou e era um festival competitivo, que o Cleiton não tava nem aí, ele queria era, tipo, fazer a cena dele, a gente tinha que fazer a cena no máximo de 15 minutos. Ele sempre extrapolava, fazia 20, 30, e aí ele nunca ganhava o prêmio, sacou? Porque ele queria mostrar o Macacos, que tava ali no... Era um embriãozinho ainda, o macaco, sacou? Ele estava ali no processo de fazer. E foi muito doido, porque a gente sabe quando os santos batem, assim, a gente era os únicos 2 pretos de todo o festival, então obviamente que a gente colou, assim. E ele, em 2020, foi chamado para dar aula de humor na SP Escola de Teatro. E aí ele é do drama, né? Ele é teatro, né? Teatro. E aí ele me convidou para dar aula junto com ele. Então tem várias aulas lá na SP, na pandemia, online, uma coisa esquisitíssima, assim. Eu tendo que adaptar os exercícios para, sabe, assim, aquele jogo online que você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Triangulação! Triangulação na online! Sacou? Tipo, aquelas coisas que a gente travava como se fosse super engraçado, né? E aí foi muito legal, porque ele me trouxe para esse lugar, esse universo. E o Cleiton foi uma figura que ficava muito assim, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para São Paulo. E eu já estava vindo para São Paulo fazer alguns trabalhos. Desde 2018 eu já estava vim para o Sesc Pompeia, apresentei meu solo lá, fiquei em cartaz. Depois o Cabarezinho da Nega, né, meu cabaré também, trouxe o cabaré pra gente colar em cartaz no Sesc Pompeia. E aí eu já estava meio tendo umas entradas, assim, conhecendo as pessoas. Mas eu acho que 2020, a partir das lives que eu comecei a fazer também sobre humor negro, que eu entendia sobre humor negro, eu chamava pessoas para dialogar comigo, Sibeli Mateus, Ricardo Rodrigues, o Edson do Avi, figuras que fazem comicidade, que estão aí na lida também, a gente dialogar sobre isso, foi me dando visibilidade em outras regiões do país também, assim. Isso foi muito legal, e principalmente em São Paulo. Então, a galera do Sesc começou a chamar, a galera do Itaú começou a chamar para fazer as lives também. E a live foi tomando uma outra proporção, assim, inclusive de virar pesquisa de mestrado, né? Então, essa pesquisa do meu mestrado, que é sobre uma análise sobre as referências negras femininas na comicidade e na palhaçaria. É um lugar de muito interesse meu, né? Inclusive para eu entender, tipo, essas figuras que vieram antes de mim. Porque eu só tô aqui também porque essas mulheres meteram o pé na porta e entraram antes de mim. Aí, senão não estaria aqui. Senão estaria ainda desbravando um mercado, sacou? E elas vieram antes. Então eu preciso, de alguma maneira, reverenciar essas mulheres, né? Tipo assim, valorizar a história dessas mulheres também e dessas figuras. Então, a pesquisa ela vem desde o século XIII em África, dessas figuras femininas cômicas, até nosso século agora, XXI, eu vou fazendo um panorama mais das mulheres no Brasil, assim, não que eu não pegue fora, mas a verticalidade está nessas mulheres brasileiras, pretas, que faziam comédia, né? Então, é muito legal que quando você está na pesquisa, né, o universo, ele, tipo, cria um Bluetooth de conexão, que as coisas vão aparecendo, assim, pessoas, não é? E as né? pessoas, e é muito doido, porque daí estou lá em contato com o Centro de Memória do Circo, com a Verônica, que a gente tem uma relação super boa, super recíproca, de respeito e tal, que me mostra tem umas fichas que eles têm lá dos anos 70, os anos 2000, com cadastros de vários artistas. Aí eu começo a encontrar várias mulheres pretas na comédia, na comicidade, na palhaçaria, no circo, no próprio circo. E eu, de fato, é esse lugar de dar essa visibilidade, escrever sobre elas, falar sobre elas, se eu puder encontrar com elas também, porque algumas estão vivas, né? Elas devem estar bem velhinhas, mas se estiver viva eu quero muito encontrar. E dar sequência a essa pesquisa, assim, fazer um registro, né? Dessas mulheres negras cômicas, né?
para a gente não deixar só uma pessoa como se ela fosse a única representante de todas as mulheres negras, né? Óbvio que a Chamego foi muito importante, a gente sabe de toda a importância dela pro cenário da palhaçaria brasileira, mas tem outras também, que é preciso falar delas também, sabe? Então, acho que a pesquisa está um pouco nesse lugar da gente expandir também o universo e a mente para que a gente possa entender que também teve outras mulheres, né? Fazendo comicidade de palhaçaria. Eu acho que é isso. E uma coisa que eu queria falar também, que isso é tão legal, que eu acho, assim, também, da palhaçaria, que a gente, né, da palhaçaria feminina ou feminista, que eu não consigo desassociar muito, porque quando você se proclama e se autodeclara uma mulher palhaça, tem um quê de feminismo aí, porque no mínimo você está questionando uma tradição machista, misógina, homofóbica, racista, né? Então, a gente, de algum lugar, a gente é feminista nesse momento, nesse lugar da palhaçaria feminina. Mas ainda é uma palhaçaria feminina e feminista muito embranquiçada. Então, acho que é um lugar da gente refletir mesmo também e entender que a palhaçaria é uma linguagem que está muito atrasada com relação às questões raciais. Mas o que eu acho legal da palhaçaria feminina ou feminista é que, para além da palhaçaria, da dramaturgia, que a gente faz, que é completamente diferente da dramaturgia masculina, existe um tipo de metodologia, né? Que é uma metodologia que ela é fecunda, né? Ela guarda, ela está ávida pela experiência das outras mulheres. Eu gosto de dizer que a palhaçaria feminina, ela é um ciclo mútuo de adubação cruzada. Então, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, o que você faz lá, a gente planta e uma hora eles se encontram. E é esse encontro aqui que a gente está tendo. Esse é um ciclo de adubação cruzada que a gente está fazendo. Eu sei da sua história, eu conheço a sua história, mas a gente nunca tinha se cruzado. E agora a gente está se cruzando e se conhecendo e se entendendo. Então, acho que esse é um lugar que a palhaçaria feminista gera também, sabe? Que é muito interessante. Eu acho que quanto mais a gente puder se linkar nesse nível, é um rizoma, né? É rizomático. A gente vai mostrando os tentáculos e eles vão chegando lá no norte, lá no nordeste, né? Você falou da questão do afeto, né? Eu acho que pela própria natureza feminina, né? Que essa natureza do acolhimento, do cuidado, do afeto, eu acho que a gente já tem, né? Isso aflora também nesses momentos, né? Eu acho que essa característica que já vem com a gente, né? No nosso... Essas árvores que nutrem, assim, né? Que elas vão entendendo que elas distribuem, a gente né? tem nessa linguagem da palhaçaria, a gente já tem esse diferencial, né? Que é o diferencial da gente se acolher, da gente trocar, da gente se nutrir através, né? Desses nossos fazeres e que no momento eles se cruzam. Com certeza. Que linda. Deixa eu abraçar essa pessoa. Não é legal isso? Mas não faz sentido? Nossa, quando você falou, de adubação. Eu queria que eu falei, eu tô me sentindo uma terra assim. Mas tipo, total. A gente tá sempre, como é que foi a experiência? E aí, como é que foi? Que é diferente dessa dramaturgia, essa metodologia masculina, que é da disputa, do conflito, da competição. Pode ver, gente, a dramaturgia masculina, quando está no começo, criando suas coisas, é sempre a mesma coisa. É uma mala, um microfone e um fio que se enrola. E aí fica ali, puxa a mala e tira a mala, e a mala fica no lugar e não sei o quê. E tipo, não. As mulheres, a própria dramaturgia é sobre mulheridades, começa tipo, de outros lugares. Eu acho que cada vez mais a gente está começando a entender também de se libertar desse lugar só das relações amorosas, sabe? Já comecei a ver números que a mulher fala de menstruação, que ela fala de amamentação, sacou? De, tipo, sabe, de uma endometriose. Eu já vi números sobre endometriose, gente. Então, menopausa, sabe? Então, são lugares das mulheridades que são nossos. E a gente precisa entender qual é a nossa comicidade com relação a isso também. Porque uma piada que o cara coça o saco e todos os homens riem, a gente não ri. A gente fica assim... tá, legal. Agora, uma piada que uma palhaça começa a tocar o hino nacional e ela começa a botar a mão aqui, daqui a pouco ela... lembra que ela tem que fazer o exame de toque. E vai pro exame de toque, em vez de cantar o hino nacional, a gente já vai rir, porque faz sentido pra gente. Não é? A pessoa vai lá, começa com o peito cantando, Ouvira do Ipiranga. E aí começa, opa, peraí, deixa eu ver, meu. Porque dá na nossa lida fazer exame de toque no seio. Né? Então, tipo, são lugares que a gente precisa começar a entender também como é que eu pego a técnica,
Beleza, foi produzida pelos caras, beleza, fizeram essa técnica, Sim, mas como é que eu filtro ela e trago para o meu universo, para as minhas mulheridades, para as minhas comicidades enquanto um ser feminino, né? Então, acho que tem esse lugar que a gente fala pouco. A gente, quando começa na palhaçaria, a gente só quer reproduzir. Aí a gente vai, aprende a gag clássica. Aí vai, aprende a sketch clássica. Aí vai, aprende... E a gente não pensa em multiplicar aquilo. Como é que eu posso fazer a gag do namorador sem ser uma abusadora? Sem ser uma assediadora? Né? Tipo assim, como é que eu faço a gag do abelhinha, abelhão sem ser, tipo assim, ter tanta picardia? Como é que a gente pode modificar a tradição? Porque eu acho que a tradição é mutável, sim. Acho que ela não é tipo uma coisa fixa ali, que não pode se mexer. Porque, e né? a gente também está num papel hoje também de criar uma referência, né, uma ancestralidade para os que estão vindo, né? Exatamente. A gente pode ser, a gente vai ser uma ancestralidade, uma referência para quem está vindo aí nos próximos tempos, né? E aí a gente não vai mais beber lá, a gente vai beber daqui. Né? E atrás vem gente muito letrada, galera. Tipo assim, esse é o grande lance. Tipo assim, não dá pra você estagnar, é continuado, é formação continuada. Vai ler, vai estudar sobre gênero, sobre raça, sobre as coisas, pra você se inteirar. Porque atrás vem gente, e vem gente muito letrada. Eu vejo pelas minhas sobrinhas, elas são anos-luz do que eu tinha na idade delas, do que eu era na idade delas. Sacou? As pessoas já nascem, as crianças já nascem com o dedinho assim no celular, passando as fotos, sacou? Então, com o olho aberto. A gente nasceu olho fechado, 3 dias ainda pra fazer assim um negócio. Tipo assim, galera hoje já nasce assim, né? Tipo, passando o dedo no celular, cara. É isso. E eu acho que é vida longa, acho que a palhaçaria tem uma vida muito longa, assim, porque a gente lida com o material humano, com o que é nosso. Exatamente. Não o que vem de fora. É sempre nosso. Então a gente está em constante mudança, em constante processo. O que a Madame Froda era lá no início, quando eu me chamava Gelatina, já não é mais o que é a Madame Froda hoje. Eu já passei por vários nomes, já fui Gelatina, já fui quibe frito, já fui trufa. Já fui vários, até chegar no Madame Froda, que eu ganhei lá no Canadá, que eu já estava mais velha. E já pensando, realmente, agora eu já sou uma madame. Sou uma jovem senhora, sei lá, eu tinha 30 e poucos, mas eu já me achava uma velha. Então, tipo assim, eu já estava assim, pô, faz mais sentido esse nome do que trufa, sacou? Do que gelatina. Gelatina saiu lá no lume, já nem era mais aquela energia ali, porque a gente vai mudando também, claro, né? A gente vai se transformando. Eu nem falo evolução, porque eu acho que quando você fala evolução parece que alguém é inferior, eu acho que não é, acho que a gente se transforma, sacou? A gente vai para outro lugar, a gente já não está mais naquele lugar, a gente está em outro lugar. Eu acho que a palhaçaria é isso, esse lugar pulsante o tempo todo, é um sangue correndo orgânico, o tempo todo, assim, né? E muito obrigada, viu, gente, pelas nossas conversas. Se umas pessoas aqui, elas estariam de pé, aplaudindo e com vontade de trabalhar com você. É muito doido, me dá a sensação que eu nem falei tudo, né? Tipo assim, cara, o que eu esqueci de falar? Pena que a gente Mas aí a gente põe no escrito. Faltou falar isso. Mas eu que agradeço, viu, gente? Essa escuta, esse processo, esse lugar, vida longa, axé pra vocês com esse projeto também. Que venham mais e mais pessoas conversar com vocês, falar também, porque as pessoas são muito plurais. E é muito legal o que vocês estão fazendo, que é pegar uma linguagem e trazer várias visões sobre essa mesma linguagem. Sim. Isso é muito legal. Né? Porque é muito amplo mesmo, porque claro, somos plurais. Exatamente, você disse assim, a palhaçaria é o cotidiano, é o dia a dia, a transformação do que os acontecimentos fazem com a gente. Né? Então, é a necessidade de movimento do mundo. Então, é isso, ela está transformando. Então, são pessoas que cada um vai ter o que dizer sobre a sua palhaçaria. Né? Aonde foi a sua formação, a fonte que você bebeu, onde você se inspirou, mas hoje a pessoa que a gente traz é a pessoa fruto desse processo mesmo. E é um processo mesmo, né? É um processo tanto de formação, estudo, técnica, tal, quanto formação interna. Reformação interna, né? É de você se reformular, inclusive, de você começar a tentar também não se encaixar, porque você já entendeu que você não se encaixa em nada. Você só pode se encaixar em você mesmo, assim. E a palhaçaria, nesse sentido, é muito libertadora, assim. Você fala, essa autoridade no sentido de autoria. De autonomia, né?
de autonomia criativa, o que eu acho que a palhaçaria dá muito isso. Os artistas cênicos têm uma dificuldade muito grande de serem artistas criadores. E a palhaçaria te força a você ser um artista criador. Você não tem um diretor que vai lá, faz essa gag assim, assim, assada. Faz isso, não. Você tem que levar e a pessoa falar, não, isso aqui funciona, isso não funciona. A gente não faz é? esse processo de se filmar assim todo também. dia. Exatamente. Vai no download. Nossa, e a gente no final do dia olha assim, isso aqui funcionou, isso aqui é legal. Vamos exatamente. pegar. Você não tem alguém que fala, tá, vamos começar aqui, você vai andando ali no meio, você tropeça. Não, você não é assim, direção de palhaço. Direção de palhaço, você leva e a pessoa fala, não, isso aí não funciona, não, isso aqui funcionou, vamos deixar isso aqui. Senão, se não levar, não tem direção, né? E eu acho que a palhaçaria te dá essa autonomia para você ser um artista criador, assim. A gente faz muito isso, né? Cria nossos números sozinho. E depois que a gente chama alguém para olhar. Alguém para olhar, não para é? supervisionar, mais num lugar de supervisão, de colaboração, de olhar exatamente. do que propriamente uma direção, né? Exatamente. A gente tá assim, A gente passou exatamente por esse processo. A gente quis chamar uma diretora, chamou, a gente ficou um tempo e falou assim, mas não rolou. O processo é exatamente esse mesmo, da gente fazer nós mesmos e depois sim, chamar alguém para dar aquela lapidada, assim, porque é o olhar de fora. A gente dentro, às vezes, a gente até ri, mas a gente já ri porque a gente já sabe que, né? Aí vem alguém de fora e fala, isso aí é piada interna, vamos mudar? Vamos fazer não sei o quê? Não, né? Mas é isso. É isso. Então.